a gente vai falar sobre a qualidade da água. Na semana passada, vocês lembram o que a gente falou na semana passada? Vocês lembram qual que foi o nosso assunto da aula passada? A ETA. A ETA, isso. O que é a ETA? Estação de Tratamento de Água. Então, na aula passada, a gente falou sobre a estação de tratamento de água. Hoje, a gente vai falar sobre os parâmetros que a gente define a qualidade da água. Então, é importante a gente falar do tratamento, mas para que haja o tratamento, é importante também a gente conhecer quais são esses parâmetros de qualidade. Por isso que hoje a gente vai falar sobre isso, tá bom? Lá na estação de tratamento de água, o que vocês aprenderam? Que essa estação de tratamento ela vai estar localizada lá entre a captação, então a gente vai ter a captação, aí a gente tem a estação de tratamento de água, depois a gente vai ter o reservatório de distribuição. Então, a estação de tratamento é o ponto central que a gente vai ter no nosso sistema de abastecimento de água. Até agora, a gente está tratando somente do sistema de abastecimento de água. A professora, e as outras partes que a gente tem dentro do nosso sistema de abastecimento? Então, nós temos o manancial também, vocês lembram? Esse manancial, a gente pode existir aqui uma estação elevatória de água bruta, que vai levar a água. Então, nós temos a captação até a estação de tratamento. Da estação de tratamento, aqui ainda pode ver uma estação elevatória de água tratada, que vai levar a água até os nossos reservatórios de distribuição. Daqui para frente, a distribuição que a gente vai começar a ver na semana que vem, tá? A gente vai ver um pouquinho de distribuição na próxima semana. Então, quando a gente fala em qualidade da água, em tratamento de água, a gente está mexendo ainda dentro da estação de tratamento. Então, nós vimos que dentro da estação de tratamento de água, nós temos 10 etapas. Então, são 10 etapas, ou ainda a gente chamou essas etapas de operações unitárias. Por que a gente chama de operações unitárias? Porque essas operações, elas são meio que independentes umas das outras. A gente consegue separar uma como cada operação que deve ocorrer para que a água, no final, ela seja uma água tratada. Uma água tratada para o abastecimento público, tá bom? É essa qualidade de água que a gente fala que são as águas para abastecimento público. Então, essas 10 etapas, elas são constituídas da aeração, do gradeamento, dos desarenadores, mistura rápida, a coagulação e a floculação. Então, coagulação e floculação eu coloquei para vocês como sendo uma etapa só, porque vai acontecer no mesmo tanque. Mas ela pode vir também como etapas diferentes, tá bom? Dependendo do autor que vocês forem utilizar. Então, nós temos a decantação, a filtração, a desinfecção, a fluoretação. E depois a gente tem o tratamento de águas residuais. O tratamento de águas residuais a gente vai ver mais para frente, quando a gente vai falar de tratamento de esgoto. Porque esse tratamento de águas residuais, ele é levado, essas águas, elas são levadas para a nossa estação de tratamento de esgoto, tá bom? Então, para que serve cada uma dessas etapas? A aeração, ela serve para poder tirar a dureza da água. Então, vocês vão ver hoje o que é essa dureza. A água apresenta dureza, professora? Sim, a água é um dos parâmetros que a gente usa da qualidade da água, se chama dureza. Nós temos o gradeamento, que serve para poder retirar aquela matéria particulada maior, com granulometria maior. Os desarenadores vão retirar aquela matéria particulada com granulometria menor. A mistura rápida, a gente vai ter uma mistura ali que vai misturar todos aqueles componentes químicos que a gente precisa colocar no tratamento de água, principalmente os coagulantes e os floculadores, que são os produtos químicos que vão ajudar na coagulação e na floculação. O que é isso aqui? Coagulação, a gente vai unir aquelas partículas menores. Floculação, essas partículas elas vão se juntar em flóculos maiores. Para que elas vão se juntar em flóculos? Para que aconteça a decantação. Então, na decantação, a gente vai remover essas partículas que elas foram floculadas. Então, aqui a gente já vai ter uma melhora muito grande quando a gente for falar da cor da água. Ela já vai ser diferente quando aqui não, né? Na decantação.
Depois desse ponto, a gente vai melhorar a cor da água, a gente consegue melhorar também a turbidez da água, que são parâmetros que hoje a gente vai estudar também para ver o que é. Na filtração, a gente vai eliminar tudo aquilo que não foi eliminado, todas aquelas partículas que não foram decantadas. Então, a gente vai fazer isso na filtração. Durante a filtração, a gente pode colocar aqui um carvão ativado. E esse carvão ativado, ele vai servir para dissolver partículas químicas presentes na água. Essas partículas químicas, elas vão se ligar lá no meu carvão ativado e aí a minha água ela vai melhorar o sabor. Ela não vai ter um sabor devido àquela presença de partículas químicas lá presente. A desinfecção é onde a gente faz a cloração da água. Essa desinfecção ela serve para a gente se livrar de micro-organismos. Então, quando a gente tem partículas biológicas na nossa água, a desinfecção vai fazer com que a gente fique livre dessas partículas, tá bom? E a fluoretação é como que eu vou falar? Eu esqueci a palavra. A fluoretação é a gente colocar flúor na água para prevenção de cáries na população. Porque o sistema de abastecimento de água, essa água ela vai chegar na casa de toda a população. Então, a fluoretação, essa adição de flúor, é uma medida de prevenção pública, uma medida pública de saneamento, para que a gente possa reduzir esse número de cáries que a população ela pode apresentar devido a esse flúor na água. Então, o flúor vai diminuir essa presença de cáries, tá bom? Essa incidência de cáries. Lembraram disso aqui que a gente falou na semana passada? É lembrado, sim. Ótimo, então. Aqui eu coloquei mais um para vocês, mais uma ilustraçãozinha para vocês verem um sistema de tratamento, uma estação de tratamento de água bem simplificado. Então, aqui a gente tem aquela água impura, aí com a nossa bomba a gente leva para um tanque de dosagem. Nesse tanque, ele pode acontecer aquela aeração e a mistura rápida. Então, a gente leva para um tanque de floculação, onde vai acontecer aquela coagulação e a floculação das partículas. Do tanque de floculação, a gente vai para um tanque de decantação, onde vai haver a deposição dessa matéria orgânica que foi floculada. Ela vai depositar no fundo do tanque. E aí, daqui a gente passa para a filtração da água. Depois que a gente fez a filtração da água, nós temos a água potável. Essa água é adicionada de cloro para que haja desinfecção e de flúor para que haja aquela prevenção de cáries na população. Então, até que a água chegue lá na residência para consumo, a gente tem uma longa série de tratamento nessa água. Para quê? Para que ela tenha uma qualidade. Então, o objetivo principal da gente ter todo esse tratamento é para a gente garantir que a qualidade da água que chega na nossa casa seja uma qualidade boa. Como que a gente faz isso? Quem que fala qual que é a qualidade que a água deve ter? Lá na resolução do CONAMA, então essa resolução que esqueci de colocar que é do CONAMA, na resolução número 357 de 2005 do CONAMA, ela vai falar sobre a classificação dos corpos de água e as diretrizes ambientais para o enquadramento da água. Como assim, professora? Então, essa resolução é que ela diz como são os tipos de água, como que a gente vai classificar. O que essa água pode apresentar? Quais parâmetros essa água pode ter para que ela seja classificada dessa seguinte maneira? Então, tudo isso está na resolução número 357. Eu acho que eu coloquei para vocês, mas eu vou conferir lá no AVA agora. Se eu não tiver colocado, eu coloco para vocês no final da aula a resolução do CONAMA, tá? Pelo menos o link de acesso para que vocês tenham. Então, essa resolução do CONAMA, ela fala sobre essa classificação dos corpos de água. A gente já viu um pouquinho de classificação quando a gente estava falando lá de manancial, mas hoje eu trouxe para vocês um slide para poder a gente relembrar essa classificação. Lá na resolução do CONAMA, ele vai dizer também o que é uma classe de qualidade da água. Então, o que é a classe de qualidade? Vai ser o conjunto das condições e padrões de qualidade necessários ao atendimento dos usos preponderantes atuais ou futuros. Então, a classe de qualidade vai ser aquelas condições que vai definir qual tipo de uso essa água ela pode apresentar.
tanto o uso atual ou o uso futuro. Então, quando a gente tem um manancial, quando a gente tem um local que a gente vai retirar essa água, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar qual que é a sua qualidade, qual é a classe de qualidade que essa água apresenta. Porque de acordo com essa classe, a gente vai conseguir definir se ela pode ser ou não utilizada para abastecimento público e se ela pode ser, qual tipo de tratamento deve ser feito na estação de tratamento. Ah, professora, mas não é toda a estação que tem o mesmo tipo de tratamento? Não. O tratamento a ser realizado, ele vai depender do tipo de água que está sendo utilizada para abastecimento público. Na grande maioria das vezes, o tratamento é esse básico, que é o que a gente chama de tratamento convencional. Esse tratamento, com essas etapas que eu mostrei para vocês, é o que a gente chama de tratamento convencional de água. Então, se a minha água ela é classificada de um certo modo, até uma classe 2, classe 3, eu acho que ainda é tratamento convencional, daqui a pouco a gente vai conferir isso. A gente faz todos esses tratamentos e tá ok, não preciso fazer mais nenhum. Mas se eu tenho classes diferentes de água, eu tenho que fazer tratamentos avançados para que essa água ela seja utilizada para abastecimento público. Então, esses tratamentos avançados, vocês vão fazer um trabalhinho sobre eles, tá bom? Vão pesquisar um pouco para mim sobre o que são tratamentos avançados quando a gente fala de tratamento de água. Então, a classe de qualidade são os padrões de qualidade necessários para que essa água ela seja utilizada. Então, lá da classificação das águas, a gente viu o quê? Primeiro, que a gente consegue classificar a água em água doce. Então, nós podemos classificar ela em água doce, água salobra e água salina. São as três classificações que a gente tem para a água. Dentro da água doce, a gente vai ter cinco classificações. Dentro da água salobra, a gente tem 4 classificações, subclassificações. E dentro da água salina também são 4 subclassificações. Então, na água doce, que é o nosso foco de estudo, porque nós queremos água para abastecimento urbano. Então, na água doce, elas são águas que elas vão apresentar salinidade menor que 0,5%. Então, toda água doce, ela tem que apresentar uma salinidade menor que 0,5%. A água salobra, a salinidade dela se encontra entre 0,5% e 30%. E a água salina, maior que 30% de salinidade. A água doce, que é o nosso foco de estudo, ela tem 5 classificações, o que a gente vai chamar de especial, classe 1, classe 2, 1, 2, 3 e 4. Então, são 5 classificações. O que são cada uma dessas classes? Essas classes, elas vão dizer para a gente qual é o tipo de utilização que a água ela pode ter. Então, se eu tenho, por exemplo, uma água classe especial, essa água de classe especial, ela é uma água muito boa, ela é uma água de qualidade ótima. Se ela tem uma ótima qualidade, ela vai servir para o abastecimento doméstico sem prévia ou com simples desinfecção. Então, esse tipo de água, eu não preciso nem fazer floculação, eu não preciso fazer decantação, eu vou fazer somente a desinfecção para me livrar daqueles seres microbiológicos. Então, eu vou fazer somente a desinfecção dessa água ou nem preciso tratar. Essa é a classe especial. Água mineral? Isso, uma água mineral, a água de um aquífero mineral, ela é uma classe especial. Mineral. Isso aí, exatamente. Então, seria água mineral. A gente não precisa fazer nenhum tipo de tratamento nela. Ela tem uma excelente qualidade, tá bom? Então, ela pode ser usada com simples desinfecção, para abastecimento doméstico, e pode ser utilizada para preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. Aí o resto, se a água é muito boa, eu não vou usar ela para irrigação de hortaliça. Eu vou guardar essa água para usar só para consumo, tá bom? Então, por isso que os outros xizinhos não estão marcados. Quando eu tenho uma água classe 1, essa classe 1, ela já vai ter uma qualidade que é boa, mas não é ótima. Se a qualidade é boa, eu vou passar por um tratamento simplificado para que ela seja utilizada. Então, a água de classe 1, ela tem que passar por um tratamento simplificado para que ela seja utilizada para abastecimento doméstico. A partir da classe 2,
que nós estamos aqui, nós temos que ter tratamento convencional. Então, tanto a água classe 2 quanto a água 3, ela tem que ter um tratamento convencional para ser utilizada, tá bom? Essas duas classes aqui. Quando a gente fala de água classe 4, a qualidade dela é tão ruim que ela não serve para utilização nem com tratamento. Então, não posso utilizar ela nem com tratamento. Então, essa água de classe 4, ela vai servir só para navegação e para harmonia paisagística. O que é uma harmonia paisagística? Só para ficar bonito lá no rio. Ah, um exemplo de água classe 4, alguns trechos que a gente tem do rio Tietê. Então, ele só vai servir para o trecho, só serve para navegação, não pode usar para irrigação, não pode utilizar para nada, a não ser para navegar nele e para ficar lá no leito do rio, porque não serve para abastecimento urbano, nem com tratamento algum, tá? Nem com tratamentos avançados. Então, o que serve? Nem para aguar a planta não serve? Nem para aguar a planta. Então, se você aguar a planta com ela, sua plantinha pode morrer, porque a água ela tem parâmetros de qualidade muito ruins. Então, elas não podem ser utilizadas para isso, tá bom? Então, irrigação de hortaliças e plantas frutíferas, a água número 2, classe 2, tá? A número 3 também pode ser utilizada. Ok, crianças? Simples assim. Então, o parâmetro de qualidade vai dizer qual é o tipo de água que a gente tem, e o tipo de água que a gente tem vai dizer qual é o tipo de tratamento que eu vou ter que realizar na estação de tratamento de água. Então, nós sabemos que a água ela é fundamental para a existência dos seres vivos. A água é fundamental para essa existência, todos nós sabemos, porque em diversas atividades a gente faz a utilização da água. Então, para abastecimento humano, agricultura, indústria, recreação. Vocês sabem que quando falta a nossa água, então aqui, cidade do interior, ocorre muito isso, quando falta água, a gente fica desesperado, porque se a caixa d'água não for boa, você não faz nada sem água. Então, a água, além de ser essencial para a nossa existência, ela é um solvente natural que ela vai transportar e diluir lançamentos. O que significa isso? Se eu estou colocando algum lançamento dentro de um afluente de um rio, ele vai diluir, vai carregar aquilo com ele. A água é um solvente natural. Por isso que é importante a gente avaliar a qualidade dessa água, onde a gente vai estar utilizando, porque por ela ser um solvente natural, às vezes a gente não consegue ver aqueles químicos presentes na água, aqueles micro-organismos que estão presentes porque eles estão dissolvidos nessa água. Então, para cada finalidade de uso da água, a gente vai ter essas exigências de padrões diferentes, e esses padrões eles vão ser definidos pela quantidade e pela qualidade da água disponível. Para cada finalidade de uso, a gente tem exigência diferente. Então, se nós estamos falando de abastecimento urbano, nós vamos ver qual é a qualidade da água para abastecimento urbano, ok? Essa qualidade, ela vai depender do resultado das condições naturais e das atividades desenvolvidas na bacia. Como assim? Então, ela depende da maneira como é o meu rio. Então, ela vai depender de como que aquele meu rio ele se localiza, qual é o local, como que é o ambiente, se eu tenho muito ser vivo nele, se eu tenho muita água, alga, se eu tenho erosão no leito do rio. Tudo isso vai definir a qualidade da água e as atividades que são desenvolvidas na bacia. Então, se eu tenho mineração na bacia, se eu tenho exploração rochosa, se eu vou ter derramamento de esgoto, se eu vou ter descarte de químicos nessa bacia, tudo isso vai influenciar a qualidade da água, tá bom? E essa qualidade, ela, quando a gente fala em qualidade natural, a condição natural da água, ela só vai ser definida pelo escoamento da água e pela infiltração. A qualidade, ela é influenciada por toda aquela atividade que é desenvolvida numa bacia hidrográfica, ok? Ok. Ótimo. Então, a qualidade das águas superficiais e subterrâneas é medida com o objetivo de definir o seu uso em função do monitoramento das características químicas e físicas que a compõem. Então, para que a gente determine a qualidade da água,
nós temos que determinar suas características físicas e as características químicas. Além dessas aqui, a gente consegue avaliar um pouco das características microbiológicas da água também, mas as principais são as físicas e as químicas. O resultado dessa caracterização vai possibilitar definir quais as ações que têm que ser implantadas para a utilização daquela água, da estação de tratamento. Então, quais serão os tipos de tratamento que a gente vai ter que fazer na água e também como deve ser feita a manutenção do corpo de água. Então, essa manutenção aqui do corpo de água, a gente também vai definir de acordo com as características que a água apresenta. Então, se ela apresenta característica de grande poluição, a gente vai ter que melhorar essa manutenção. Então, a gente vai ter que fazer com que essa manutenção ela ocorra de forma mais eficiente, tá bom? O índice de qualidade, como que a gente faz para poder avaliar a qualidade? Então, a gente usa um índice que é chamado Índice de Qualidade das Águas, que é o IQA. Esse IQA ele foi criado lá em 1970 nos Estados Unidos. Então, em 1975, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo, ela que é chamada CETESB, ela foi e adaptou esse índice de qualidade das águas para a nossa realidade. Então, ela pegou esse índice que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, adaptou para utilizar aqui no país. E desde então, ele é utilizado para avaliar a qualidade da água de abastecimento público de todo o país. Então, é esse índice, esse IQA, que a gente utiliza para avaliar essa qualidade da água para abastecimento público. Então, em todo o país, a gente faz essa avaliação. Professor, essa avaliação ela é feita da água bruta ou da água tratada? Da água bruta. Então, lá do leito do rio, lá do nosso poço, a gente vai avaliar esse IQA. A gente vai determinar como está a qualidade daquele manancial a partir desse índice de qualidade. Então, ele serve para avaliar os parâmetros de qualidade da água bruta para abastecimento público, tá bom? Não é da água tratada, da água bruta. Esse índice, ele é composto de 3 grupos de parâmetros. Então, nós temos 3 grupos diferenciados de parâmetros para avaliar a qualidade da água. A gente tem o grupo que é chamado de IQA, que é esse grupo inicial, não é 2 pontos aqui. Então, nós temos aqui o índice da qualidade IQA, que a gente vai avaliar os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da água. A gente tem o grupo de parâmetro que vai avaliar a presença de substâncias tóxicas na água. E a gente tem o grupo de parâmetros que avalia a presença da substância, da qualidade organoléptica da água. Quando a gente fala do IQA, ele vai avaliar os parâmetros físicos, químicos e biológicos da água, microbiológicos. Quando a gente fala dessa presença de substância tóxica, ele vai variar a mutagenicidade da água, o potencial de formação de trihalometanos, o cádmio, a presença de cádmio, de chumbo, de cromo, de mercúrio e de níquel na água. Vai avaliar se essa água ela apresenta alguma toxicidade. Então, esse aqui a gente não vai estudar por enquanto. Nós temos também aquele grupo de parâmetros organoléptico. O que é organoléptico? Aquilo que a gente consegue sentir. Então, é o gosto da água, o sabor que ela vai ter e o cheiro que ela vai apresentar, o sabor, o odor e também o visual, se ela vai ser turva. Isso a gente também consegue avaliar por esses parâmetros organolépticos da água, que a gente vai determinar a presença de fenóis, ferro, manganês, alumínio, cobre e zinco. Esses 2 grupos de parâmetros, essa avaliação tóxica e organoléptica, ela vai fornecer um índice que é chamado de Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas, que é o ISTO. Então, o ISTO da água, ele vai ser o Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas que estão presentes na água. Mas, para a gente, o mais importante é o IQA, que é o Índice de Qualidade da Água.
Esse IQA, então, ele vai usar parâmetros físicos, químicos e microbiológicos para avaliar essa qualidade da água. Então, nós temos o seguinte: para facilitar, a gente tem diversos parâmetros físicos, diversos parâmetros químicos. Para facilitar a interpretação dos dados do índice de qualidade, foi selecionado 9 parâmetros para fazer essa classificação. Então, deixa eu só conferir se são 9, 3, 6, 9. Isso mesmo, 9 parâmetros para a gente fazer essa classificação das águas. Esses parâmetros são o oxigênio dissolvido, que também pode ser chamado de OD, os coliformes fecais, o pH, a demanda bioquímica de oxigênio, os nitratos, os fosfatos, a variação na temperatura da água, a turbidez e os resíduos totais da água. Então, estes aqui são os parâmetros que a gente vai estudar para saber como é o índice de qualidade da água, tá bom? Então, quando a gente fala em oxigênio dissolvido, ele vai ser um parâmetro químico. Coliformes fecais vai ser microbiológico, pH é químico, demanda bioquímica química, nitratos químico, fosfatos químicos, variação na temperatura vai ser físico, turbidez físico e resíduos totais físicos. Então, são esses os parâmetros que a gente faz a utilização para determinar a qualidade da água. Então, cada parâmetro desse que vai ser avaliado, ele vai receber um peso. Então, cada parâmetro ele tem um peso, esse peso é chamado de W. Então, por exemplo, se eu vou determinar o oxigênio dissolvido, o peso desse parâmetro é de 0,17. Se eu tenho os coliformes termotolerantes, que são aqueles coliformes fecais, é 0,15. A demanda bioquímica de oxigênio, 0,10. Cada parâmetro, ele recebe um peso. Para quê? Porque a partir desse peso, depois eu volto nisso aqui, a partir do peso é que a gente vai avaliar o índice de qualidade da água. Então, o índice de qualidade da água, ele vai ser um índice de 0 a 100, que ele é dado pelo produtório da qualidade, do parâmetro de qualidade, elevado aqui ao peso que aquele parâmetro recebe. O que é um produtório? Produtório eu vou multiplicar. Então, esse parâmetro de qualidade, a gente vai pegar o valor da qualidade do índice. Cada um dos parâmetros, ele vai ter um valor de qualidade. Ele apresenta um gráfico que eu vou relacionar esse valor de qualidade pela concentração, pela presença desse parâmetro na água. Então, eu vou avaliar essas presenças. Então, eu faço ensaios, por exemplo, para o pH. Então, de acordo com o pH da água, se a água apresenta um pH 4, a minha qualidade da água, o meu Q da água, ele vai ser 10. Se a água apresenta um pH 7, a minha qualidade vai estar lá em 95. Então, cada parâmetro desse, ele vai receber essa qualidade de acordo com a sua presença lá na água. A gente tem que fazer a determinação para que a gente possa determinar, fazer a determinação para que possa determinar. A gente tem que fazer a caracterização da água para determinar qual que é esse valor de qualidade. Então, se eu estou determinando o pH, vai ser no número de pH, na unidade. Se eu estou determinando a demanda bioquímica de oxigênio, eu vou determinar em miligramas por litro. Se eu estou determinando coliformes, vai ser miligramas a cada 100 ml. Então, cada um eu vou ter uma unidade que eu vou apresentar, tá bom? Então, o nitrogênio total é a quantidade que pode existir. Fósforo total, a temperatura da água. Então, cada um desses, a gente vai ter essa variação dessa qualidade. Esse valor de qualidade, a gente vai pegar para determinar o IQA, que é o índice de qualidade da água. Esse símbolo aqui é o símbolo de produtório. Produtório, ele vai ser o produto que a gente vai ter de I igual a 1 até N, da quantidade de parâmetros que a gente vai avaliar, tá bom? Então, se eu tenho Q, se eu quero avaliar, por exemplo, aquele pH,
Se eu peguei, se o pH da minha água é 4, isso aqui seria um 4 elevado àquele peso que a gente tem para o pH. O peso para o pH é 0,12. Então, 4 elevado a 0,12. Aí eu pego próximos, vezes. Aí vamos avaliar para um resíduo total. Resíduo total, vamos dizer que a gente tem aqui em 100 RT por miligramas. Então, ele vai estar ali em 95. E o peso é 0,16. Então, vai ser 95 vezes 0,16 e assim sucessivamente, tá? Então, é o produtório da qualidade elevada ao peso desses parâmetros, ok? Assim a gente consegue determinar esse índice de qualidade da água. O IQA é o próprio índice de qualidade das águas, que vai variar entre 0 e 100. O QI vai ser a qualidade do iésimo parâmetro. Então, a gente vai definir o parâmetro, vai olhar no seu gráfico como que esse parâmetro ele tem que ser e qual que é a qualidade que é dada por ele, pelo aquele número que a gente tem. Também é obtido entre 0 e 100, esse QI. E o W vai ser o peso correspondente ao iésimo parâmetro fixado em função da sua importância para a conformação global da qualidade. Então, o peso vai ser aquele peso que cada parâmetro recebe quando a gente faz a sua associação. Quanto maior o peso, mais importante ele é para a qualidade da água. Então, quanto maior o peso do parâmetro, mais importante esse parâmetro vai ser na avaliação da qualidade da água, tá bom? Quando a gente faz o somatório dos parâmetros, não dos pesos, esse somatório tem que ser igual a 1, tá? E N é o número de parâmetros que a gente vai usar que entram no cálculo do índice de qualidade. Isso aqui está lá no site da ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Então, se vocês quiserem, vocês podem entrar lá no site e procurar esses índices. Então, a gente tem esses valores, a forma como tem que ser calculado lá no site da ANA. Então, o índice de qualidade da água, a gente vai determinar pelo produtório da qualidade de cada um elevado ao seu peso. Sendo que cada parâmetro, a gente vai ter um valor de qualidade para ele que vai variar de 0 a 100. Desculpa pela qualidade do gráfico, agora que eu vi aqui que a qualidade não está muito legal, mas é que eu tirei lá do site, eu peguei uma figura só porque não estava abrindo o separado. Mas depois, se vocês quiserem, eu vou mandar o link para vocês, que fica mais fácil de vocês visualizarem, tá? Esses valores do índice de qualidade, eles são classificados em faixas, que elas vão de ótima até péssima. Então, a gente vai classificar a água em ótima até péssima. E essa classificação, ela atualmente, ela vai depender dos estados brasileiros. Então, lá no Alagoas, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, a gente tem esses índices de qualidade sofrendo variação com esses números aqui. Para o nosso estado e os estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e São Paulo, são esses valores aqui que a gente utiliza. Então, como nós estamos no Goiás, a gente vai utilizar esses valores aqui, tá bom? Se nós temos um IQA 80 a 100, ele é considerado ótimo. De 52 a 79, a água ela é considerada boa. De 37 a 51, a água é considerada razoável. De 20 a 36 é considerada ruim. E de 0 a 19, ela vai ser considerada péssima. Então, essa é a nossa avaliação da qualidade da água.